Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início ao painel Desempenho do Setor Hospitalar do Sistema Único de Saúde, que vai contar com a moderação de Edson Araújo, economista sênior do Banco Mundial, e os debatedores serão Alexandre Girô Cavalcante, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, Laura Botega, pesquisadora do International Police Center for Inclusive Growth, IPCIG PNUD. Também Mônica Viegas, professora associada do Departamento de Economia e coordenadora do Grupo de Estudos em Economia de Saúde e Criminalidade. Por favor, Edson Araújo, pode dar início ao painel. Boa tarde, obrigado. Bem-vindo a todos a esse painel, que com certeza vai ser um dos mais interessantes do fórum. Em primeiro lugar, eu dou parabéns aos organizadores, a Marlene, ao time do Instituto. Já é um desafio organizar um fórum como esse de forma presencial. Imagino o desafio ainda mais de fazer um fórum totalmente online. E pelo que eu tenho acompanhado até o momento, tem sido muito interessante, participação muito grande. Então, parabéns pelos esforços. Como eu falei, a gente vai discutir um tema muito interessante e de essencial papel nos temas sobre o sistema de saúde brasileiro, seja um sistema público, seja privado, que é a questão do setor hospitalar. Nos últimos anos, muito tem sido produzido sobre as dificuldades do setor hospitalar brasileiro. O Brasil tem um paradigma, um paradoxo, que tem muitos hospitais, mas tem poucos leitos por habitantes. Em termos de leitos por habitantes, nós estamos abaixo do que, por exemplo, recomenda a OMS, mas temos mais de 80% dos nossos hospitais com menos de 100 leitos. Então, assim, o tema do setor hospitalar é um desafio, tem sido apontado pelos alguns trabalhos dos bancos, mas também da academia e de outras organizações, como um dos principais desafios em termos de qualidade e eficiência do sistema de saúde brasileiro. E a gente tem a oportunidade hoje de ter três palestrantes que têm amplo conhecimento sobre o tema. E, mais especificamente, a gente também tem o privilégio de ter a Laura Botega, que vai fazer uma apresentação de um dos trabalhos que eu entendo como um dos mais inovadores nos últimos anos sobre o setor hospitalar. A Laura fez um doutorado na UFMG, no CEDEPLAR, e a tese dela foi sobre isso. Ela já foi apresentada. Mas eu vou comentar também que, além da Laura, temos a professora Mônica Viegas, que foi uma das orientadoras da Laura, uma economista da saúde, com bastante produção acadêmica na área, e o Alexandre Cavalcante, que é técnico de auditoria do TCU, e a importância do TCU aqui é porque o TCU tem desenvolvido trabalhos sobre eficiência hospitalar, no Sistema Único de Saúde. Então, assim, acho que a gente tem, seja do ponto de vista de conteúdo, seja do ponto de vista de debate, temos todos os elementos para ter um ótimo discussão. Então, sem mais atrasar a apresentação, eu vou passar para a Laura. Laura, por favor, você tem 30 minutos, depois a gente dá um tempo para a Laura, para a Mônica e para o Alexandre fazer comentários. Mas, então, com você, Laura. Obrigado. Você está no mudo, Laura. Me escutam agora? Sim, muito bem. Ok. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Instituto Lado a Lado pela Vida, pelo convite em participar do painel, e também a presença dos debatedores, o Edson, Mônica e Alexandre, que estão aqui hoje para conversar sobre um tema, como o Edson falou, muito importante, desempenho do setor hospitalar no Brasil. Bom, esse trabalho, como o Edson falou, ele é fruto da minha tese de doutorado e eu não estou conseguindo passar os slides. Acho que está bloqueado. Aí poderiam olhar, eu não estou conseguindo passar os slides. Eu acho que eles estão tentando pôr, Laura, de volta. Ok. Conseguem ver agora? Sim, consegue ver o seu primeiro slide. Sim, mas ele não está passando. Ainda não? Não.
eu acho que você tem que, provavelmente, pedir o controle, não os colegas da logística. Você estava passando antes, Laura, que estranho. É porque às vezes eles se configuram lá e às vezes eu não consigo. Tem que passar o controle, acho que provavelmente com o retorno da abertura, vamos ver que eles estão bem. Senhora Laura, a senhora poderia descompartilhar a sua tela e compartilhar novamente, por favor? Claro. Pronto. Não consigo passar. Talvez se vocês mesmos passarem para a Laura, não fica mais fácil. O acesso remoto é do computador dela, senhor. Não temos acesso ao PowerPoint dela. Tranquilo, obrigado. Querem que eu tente novamente parar de compartilhar e compartilhar? Por favor. E agora, conseguem ver? Não, Laura, a gente está vendo sua tela. Conseguem ver a apresentação? Não, a gente consegue ver você agora. Agora sim, Laura. Então, vamos... Agora eu consigo passar. Então, estão conseguindo visualizar, perfeito. né? Ó, que bom. Tá. Então, vamos lá. Perfeito. Obrigado pelo apoio. Bom, como eu falei, esse trabalho é fruto da minha tese de doutorado. Como orientadores da tese, eu tive a professora Mônica Viegas e o professor Gilvan Guedes. E a tese teve uma importante participação do pesquisador Daniel Nogueira na análise de otimização do terceiro artigo. Ela está disponível nesse link da apresentação, no banco de dados da biblioteca da UFMG. Como resultados da tese, 2 artigos foram publicados, um na Revista de Saúde Pública e o outro na Healthcare Management Science. Falar um pouquinho de mim, né? Eu sou economista e demógrafa, recentemente terminei o doutorado em economia no CDPLAR, UFMG, atuei no setor privado, em consultoria na área de saúde pública e em pesquisa. Hoje eu sou pesquisadora do International Policy Center for Inclusive Growth, a PNUD. Bom, então, por que estudar os hospitais, né? Como o Edson falou inicialmente, os hospitais eles têm um importante papel no sistema de saúde brasileiro. No Brasil, a atenção primária à saúde, ela não é a ordenadora do cuidado em saúde. Os hospitais eles desempenham um importante papel, um papel central no sistema. E os gastos hospitalares, eles respondem por uma importante parcela dos gastos totais com saúde, representam 36%, o que é próximo do que a gente observa no mundo. Os países da OCDE, por exemplo, isso corresponde a 38%. Mas o estudo da gestão hospitalar do SUS no Brasil, ele é muito complexo, ele envolve arranjos institucionais diversificados, uma interação entre o público, o privado e o filantrópico. A gestão é realizada por diferentes níveis administrativos, municipal, estadual e federal. Cabe aos municípios bastante autonomia em termos da decisão de alocação de recursos, na entrega do cuidado de saúde à população. O Brasil é um país de dimensão continental, né? Ele guarda uma heterogeneidade regional e socioeconômica muito forte. E a organização do sistema de saúde, ela impacta a performance hospitalar. O SUS ele foi desenhado de forma descentralizada,
Esse desenho ele exige uma coordenação muito forte entre os entes federativos, estaduais e municipais na alocação dos recursos, na decisão de onde instalar um hospital. Então, é importante a conciliação entre atender as necessidades locais e, ao mesmo tempo, se conseguir um sistema, um setor eficiente. Mas o Brasil, no Brasil, 45% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes. Então, são municípios com baixa escala populacional e capacidade técnica, municípios que dificilmente vão conseguir captar profissionais com mais expertise, mais treinados. E soma-se a isso o fato de que o sistema hospitalar brasileiro, em muitas ocasiões, funciona de forma desarticulada do restante da rede assistencial. Por exemplo, a atenção primária à saúde. Não há uma articulação forte e coordenada entre a atenção primária à saúde e o setor hospitalar. Dessa forma, uma melhoria na gestão do desempenho dos recursos hospitalares favoreceria a continuidade do provimento desses serviços e uma melhoria do sistema como um todo, do sistema de saúde como um todo. Então, o objetivo do trabalho foi analisar a performance dos hospitais que prestam serviços ao SUS, e nós seguimos 3 etapas. Inicialmente, fizemos uma tipificação dos hospitais gerais brasileiros que prestam serviços ao SUS através de indicadores. Fizemos uma análise de eficiência do setor hospitalar, e uma vez que essa tipificação estava pronta, realizada, e o diagnóstico de eficiência também, nós buscamos verificar se haveria alternativas de reorganização da oferta dos recursos hospitalares. E isso foi feito através de uma análise de otimização. O trabalho, a base de dados do trabalho utilizadas foram o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, o Sistema de Informação Hospitalar do SUS, e o ano analisado foi o ano de 2015. A construção dos indicadores hospitalares considerou as principais dimensões associadas ao cuidado hospitalar e aos dados disponíveis, as informações disponíveis nos dados públicos. Então, o mix público-privado, por exemplo, ele nos informa o quanto aquele hospital está dedicado ao SUS. Produção nos indica o nível, o volume de atendimentos realizado ao longo do mês. Case mix, ele indica a composição dos serviços prestados, alta complexidade, média complexidade, internações por condições sensíveis à atenção primária. Nos fatores de produção estão os recursos humanos e físicos, médicos, enfermeiros, técnicos, equipamentos de alta e média complexidade. A dimensão desempenho incorpora as taxas de ocupação, índice de rotatividade e tempo médio de permanência. Na dimensão qualidade estão as taxas de mortalidade e de transferência. Por que taxa de transferência? A gente entende que quando um hospital recebe um paciente e não tem capacidade técnica ou equipe, para fazer aquele atendimento, ele precisa transferir para outro hospital e, portanto, ele não tem resolutividade naquele atendimento. A dimensão abrangência geográfica indica o quanto aquele hospital atende de pacientes não residentes e o quanto a distância média percorrida por esses pacientes. Então, aponta para a capacidade de polarização dos hospitais. Com base nesses indicadores e considerando 3 importantes atributos, porte hospitalar, tipo de prestador e finalidade de ensino e pesquisa, nós procedemos à análise de classe latente dos indicadores, de forma a identificar os perfis hospitalares. A partir da análise dos perfis, nós conseguimos identificar 3 grupos predominantes e como eles se comportam segundo os atributos: porte hospitalar, tipo de prestador e finalidade de ensino e pesquisa. Na classe 1, por exemplo, estão predominantemente os hospitais de pequeno porte, público-municipais e filantrópicos. Na classe 3, por sua vez, estão predominantemente os hospitais de grande porte,
filantrópicos, seguido dos públicos estaduais, e é nessa classe que estão os hospitais com finalidades de ensino e pesquisa. Vale ressaltar que os hospitais privados, embora possuam um menor número de estabelecimentos, eles estão distribuídos nas 3 classes, na classe 1, na classe 2 e na classe 3. Essa caracterização das 3 classes, ela fica ainda mais clara se a gente olhar para os indicadores dessa tabela. Na classe 1 estão 60% dos hospitais brasileiros. Esses hospitais têm, em média, 36 leitos. Realizam, basicamente, procedimentos de média complexidade. E 28% daquelas internações, e realizam 28% de internações que poderiam ter sido resolvidas no âmbito da atenção primária. A taxa de ocupação desses hospitais é muito baixa, muito abaixo daquilo que é preconizado pela ANS, 21%. Os hospitais da classe 3 compõem 16% dos hospitais brasileiros que prestam serviços ao SUS. Eles têm, em média, 198 leitos, realizam um elevado volume de atendimentos ao longo do mês, e são nesses hospitais que são realizados os procedimentos de alta complexidade. A taxa de ocupação desses hospitais está próximo daquilo que é preconizado pela ANS, 65%, e eles têm um importante papel no atendimento de pacientes não residentes, ou seja, eles têm uma capacidade de polarização muito forte. Os hospitais da classe 2 estão numa posição intermediária, ainda realizam uma elevada taxa de internações por condições sensíveis à atenção primária. Em termos de taxa de ocupação, a taxa não é tão baixa quanto a dos hospitais de pequeno porte, e eles têm, sim, um importante papel no atendimento de não residentes. Portanto, as diferenças entre as classes, elas ficam bem definidas, e isso é fundamental quando a gente pensa em organização, na organização do sistema hospitalar. E nós podemos dizer que no Brasil é possível identificar diferentes perfis vocacionais. Os hospitais de pequeno porte, eles têm um importante papel no atendimento à população local, embora eles atuem com uma baixa taxa de ocupação. Já os hospitais de maior porte, eles têm um importante papel na realização dos procedimentos de alta complexidade, uma elevada capacidade de polarização, e realizam um elevado volume de atendimentos ao longo do mês. Bom, e como os hospitais se comportam em termos de eficiência hospitalar? Então, para fazer essa análise, nós utilizamos o método de Data Envelopment Analysis, o DEA, que permite a estimativa dos scores de eficiência para os hospitais. Ele faz uma estimativa da eficiência relativa dos hospitais, possibilitando, assim, uma comparação entre eles em termos de eficiência. A análise espacial, ela vem complementando a análise de eficiência ao mostrar o padrão dos scores de eficiência ao longo do país. Para a análise de eficiência, nós observamos a eficiência técnica e de escala. A eficiência técnica, ela diz respeito às quantidades de insumos utilizadas no processo produtivo, nos atendimentos, no caso dos hospitais. Quando a unidade opera com retornos constantes de escala, isso quer dizer que ela está no nível o nível de insumos utilizados está no nível de escala mais produtivo. Se essa unidade empregar mais insumos, ela pode incorrer em retornos decrescentes de escala. E como variáveis do modelo, nós consideramos os recursos humanos do SUS, médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, infraestrutura do SUS, número de leitos, número de equipamentos, distinguindo entre média e alta complexidade. Como produtos, foram consideradas internações, segundo os grupos mais frequentes, né, classificados pela CID-10, procedimentos circulatórios, respiratórios, gestacionais, e também distinguimos 2 grupos etários, aqueles pacientes menores de 60 anos e de 60 anos ou mais.
Então, quais foram os nossos resultados, né? A eficiência ela é baixa para um hospital representativo do Brasil, apresentando em média um score de 0,59. A diferença em termos de porte ela é clara. À medida que o porte hospitalar aumenta, o que a gente observa é um aumento no score, tanto de eficiência técnica quanto de escala. Por exemplo, aqui, um hospital de pequeno porte tem um score de eficiência técnica de 0,51, um hospital de médio porte de 0,66 e o de grande de 0,75. Uma outra forma de ver o comportamento dos scores de eficiência é a partir da distribuição gráfica. Então, graficamente, quanto mais concentrada à esquerda a distribuição dos scores, menos eficiente aquela categoria. Como vemos aqui, por exemplo, os scores dos hospitais de pequeno porte, eles são inferiores aos hospitais de médio e grande porte, estão mais concentrados à esquerda. Isso tanto para a eficiência técnica quanto para a eficiência de escala. Quanto mais concentrada à direita a distribuição dos scores, mais eficiente é aquela categoria analisada. Aqui, por exemplo, estão os hospitais de grande porte, tanto para eficiência técnica quanto de escala, e os hospitais, olhando em termos de tipo de prestador, estão os hospitais privados. Mas essa análise é importante que ela seja detalhada por tipo de prestador e por porte hospitalar. Esses gráficos, temos a análise para cada porte hospitalar nesses gráficos. À esquerda estão os hospitais de pequeno porte. Os hospitais públicos de pequeno porte, por exemplo, eles apresentam scores mais concentrados à esquerda, o que aponta para uma menor eficiência, tanto técnica quanto de escala. Os hospitais privados, por sua vez, eles, tanto em termos de eficiência técnica, tanto os hospitais privados de pequeno como de médio e grande porte, eles se mostram mais eficientes, os scores estão mais distribuídos à direita. Mas em termos de eficiência de escala, os hospitais públicos de grande porte se mostraram mais eficientes que os hospitais privados e filantrópicos. Os scores estão mais distribuídos à direita. Isso indica que nos hospitais públicos de grande porte, o volume de insumos utilizado está em um nível de escala mais produtivo que os hospitais privados e filantrópicos. Bom, e qual é o comportamento da eficiência ao longo do país? Como a eficiência se comporta regionalmente? Então, à esquerda nós temos um mapa para eficiência técnica, à direita para eficiência de escala. Quanto mais escuro o tom de cinza, mais eficientes são os hospitais daquela região. O que a gente observa? A gente observa que no Nordeste tem uma mancha de ineficiência. Essa ineficiência também é observada em outras regiões do Brasil, ineficiência técnica. Então, a ineficiência está presente em todo o território nacional. Quando a gente olha para a eficiência de escala, a gente também observa isso, há uma mancha de ineficiência na região Nordeste, Centro-Oeste. A ineficiência ela está presente no país como um todo. Mas como é que os hospitais eficientes, eles tendem a estar rodeados por hospitais eficientes, ou seja, há uma correlação espacial entre os hospitais em termos de performance, eficiência. Então, a análise de autocorrelação espacial, Lisa Cluster Analysis, nos permite observar isso. À esquerda, nós temos aqui essa análise para eficiência técnica. Então, aqui, por exemplo, no Maranhão, o que a gente observa? Que hospitais eficientes tendem a estar rodeados por hospitais eficientes. Aqui em São Paulo, e um pedacinho de Minas, o Triângulo Mineiro também. Quando a gente olha para a eficiência de escala, no Pará, hospitais mais eficientes tendem a estar rodeados por hospitais mais eficientes. Em Minas, uma parte de São Paulo. É importante que essa análise ela seja feita de forma mais detalhada. Os dados estão disponíveis, essa análise ela é possível de ser feita.
Então, o que a gente observa? No Brasil, há um grande número de hospitais que são locais, públicos e de pequeno porte. Uma provável consequência do desenho da descentralização. A descentralização, sim, ela é importante no sentido de atender às necessidades locais, mas ela esbarra em dificuldades em se atingir requisitos de eficiência técnica e de escala. A ineficiência hospitalar, por exemplo, ela surge da dificuldade de se ter escalas de atendimento, volumes de atendimento e da implementação de melhores práticas de gestão em médicas. Por exemplo, um hospital de grande porte, o volume mensal de atendimentos é bem elevado. Então, a equipe, os profissionais, eles têm uma oportunidade de aprendizado, de treinamento, learning by doing, maior que um hospital pequeno, em que o volume de atendimentos mensal é reduzido. Então, eles têm uma menor chance de aprendizado. Então, essa estrutura, esse desenho, ele acaba por determinar uma ineficiência persistente do sistema hospitalar. Sim, o governo federal ele fez alguns esforços no sentido de contrabalançar a descentralização do SUS, organizando a oferta em macro e micro-regiões de saúde, com os consórcios intermunicipais de saúde, mas a descentralização ela ainda é um desafio no sentido de se obter um sistema eficiente, um sistema hospitalar eficiente. A pergunta que fica então, há alternativas de aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, garantir a equidade no acesso? Equidade no sentido de que os pacientes não tenham que se deslocar grandes distâncias para obter o atendimento hospitalar necessário? Então, nós buscamos verificar se havia alternativas para realocação de pacientes do SUS, considerando os aspectos de eficiência e equidade. Esses pacientes eles poderiam ser realocados para hospitais mais eficientes, mas de tal forma que essa realocação não implicasse em um aumento da barreira de acesso, ou seja, que não prejudicasse o princípio da equidade no sentido da distância a ser percorrida. Então, as alternativas de reorganização da oferta dos serviços hospitalares, elas foram observadas e avaliadas através de uma otimização. E nós, então, identificamos os hospitais com score de eficiência técnica de escala abaixo de 60%. Desses hospitais, nós identificamos aqueles que eram de pequeno porte, nós denominamos de closing hospitals, mas não necessariamente são hospitais que seriam fechados, mas sim hospitais que seriam requalificados. Esses hospitais, de repente, podem ser destinados para atendimentos ambulatoriais, para realização de procedimentos específicos. E também identificamos os hospitais eficientes e com uma taxa de ocupação abaixo de 70% e entendemos que esses hospitais teriam condições de receber os pacientes realocados e denominamos esses hospitais de receiving hospitals. Já aqueles hospitais com taxa de ocupação acima de 70% e eficientes, nós entendemos que são hospitais que não teriam condições de absorver essa demanda adicional através dos pacientes realocados. Os nomes estão em inglês, que o artigo foi escrito em inglês, então as denominações, os termos estão em inglês. Bom, no lado da demanda, como é que nós medimos? Nós buscamos observar qual seria a distância média de viagem do paciente até o hospital mais eficiente, mais próximo. E entendemos que seria viável viável que o paciente realocado percorresse no máximo 70 quilômetros. Né? Então, nós fizemos a minimização da distância média percorrida por esses pacientes realocados. O principal achado da otimização é que em 84% dos casos dos closing hospitals, essa requalificação dos hospitais ela seria factível, ela seria viável.
Mas é importante observar que em 78 hospitais, esse fechamento, essa requalificação, ela seria questionável, porque a distância percorrida, média percorrida, seria superior a 70 quilômetros. Aqui, por exemplo, no Amapá, se esse hospital ineficiente fosse fechado ou requalificado, o paciente teria que se deslocar, em média, 470 quilômetros, em Roraima, 320. Então, nesses casos, o fechamento, a requalificação, ela implicaria em um aumento da desigualdade no acesso. Então, essas unidades, elas devem continuar operando apesar das ineficiências. O mapa, essa figura, nos ajuda a observar onde estão esses hospitais, né? Os closing hospitals. E em vermelho, nós temos os hospitais, os closing hospitals, cujos pacientes se deslocariam até 70 quilômetros, caso esses hospitais fossem fechados ou requalificados. Então, por exemplo, nos pontos em vermelho, a gente observa que eles estão concentrados mais na região Nordeste, Sul, Sudeste, mas eles estão presentes ao longo do país. Em Goiás, aqui também. Os pontos em azul são aquelas situações em que os pacientes realocados teriam que se deslocar mais de 70 quilômetros. Então, a gente observa que eles estão aqui na região norte, Amapá, Roraima, Amazonas, aqui também no Centro-Oeste, Mato Grosso. Bom, e uma pergunta que fica né, como que é o fluxo de pacientes hoje? Será que a otimização que a gente propõe, seria melhor em termos de acesso aos pacientes, em termos da distância percorrida por esses pacientes realocados? Então, a seta em cinza, ela representa o fluxo corrente, o fluxo observado, e a vermelha, aquilo que a otimização propõe. Então, o que a gente observa? Aqui em Goiás, por exemplo, os pacientes hoje eles percorrem uma distância muito maior do que eles poderiam estar percorrendo se houvesse uma coordenação maior entre a gestão, as unidades hospitalares. Isso a gente também observa em alguns pontos de Minas, na Bahia, no Norte. É interessante observar que em São Paulo, o fluxo proposto pela otimização, ele se aproxima muito do fluxo que é observado. Como eu falei, a questão da requalificação dos hospitais de pequeno porte. Esses hospitais, essa requalificação precisa ser feita com bastante cuidado e é importante verificar se, de repente, esses hospitais eles poderiam ser destinados para atendimentos ambulatoriais ou atendimentos hospitalares específicos, ou transformados em alguma outra unidade de saúde que aquela região precisa. Então, é importante atentar para as realidades locais, de onde esses hospitais estão localizados. Por exemplo, observar as boas experiências, as boas práticas em que essa requalificação foi realizada, se as regiões elas possuem características que se aproximam, de repente, essa região ela pode servir como um benchmark para as demais regiões. Bom, como agenda para o futuro, né, seria importante atualizar esse estudo com dados mais recentes, seria importante também, fundamental, incluir informações de gastos nessas análises. Hoje, as informações das AIHs, elas não refletem o total de gastos de cada hospital, não consideram todos os financiamentos complementares, então os gastos hospitalares, eles não são comparáveis. E seria importante incluir as internações realizadas pelo setor privado, seguros, planos de saúde. Hoje, os dados públicos dessas internações não nos permitem identificar em qual hospital as internações foram realizadas. Então, isso seria uma forma de ampliar a nossa análise e enriquecer o nosso estudo também, né? Bom, eu deixo aqui o meu contato. Muito obrigada.
Laura, mais Oi? uma vez, parabéns, é a segunda vez que eu vejo sua... Você consegue me ouvir? Sim, consigo. Alô? Oi? Tô te ouvindo. Ok, tá bem. Obrigado, Laura. Parabéns de novo. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Mônica, Alexandre, vocês conseguem me Sim, ouvir? sim, beleza. Ok. Tá bem. Obrigado de novo, Laura. De novo, parabéns pela tese. Como eu falei, acho que é um dos trabalhos mais inovadores para tratar da temática do setor hospitalar. Eu acho que você toca em uns pontos que alguns que foram confirmados, né, reforçam alguns pontos de trabalho, por exemplo, alguns do Banco Mundial. O Alexandre vai falar dos trabalhos do TCU. Queria só, antes de passar para o Alexandre e para a Mônica, só comentar algumas coisas. Primeiro, assim, a taxa de ocupação nos hospitais, né? A diferença da taxa de ocupação, você vai de 21% a 65%, né? Então, assim, tem muita capacidade ociosa no setor hospitalar. A segunda coisa que você falou, né, dos dados é a quantidade de internações evitáveis, né? As internações Tá falhando, da compete que você falou, né? Dados de hospital pequeno do que município. Tá falhando? Não. Ok, Para eu vou mim tá tentar de novo. falhando, não sei se Assim, colegas da logística estão conseguindo ouvir? Vou tentar chegar mais perto. não, acho que é a Ok. internet mesmo, Vou tirar meu ouvido por um momento. Ok. Então, eu estava falando uma coisa importante, Laura, que você ressalta, é a questão de hospitais pequenos e municipais, públicos municipais. Né? A gente sabe que no Brasil a gente tem mais, em alguns estados, a gente tem mais hospitais pequenos do que municípios, né? Por exemplo, o caso do Amazonas. E uma coisa também que você tocou, que acho que é importantíssimo, mas a relação de volume e qualidade. A gente sabe que esses hospitais pequenos, além de eles serem mais ineficientes, eles matam mais. A gente tem um estudo do Noronha e outros da ENSP de 2003, para cirurgias cardiovasculares, a taxa de mortalidade de hospital com baixo volume com um hospital com alto volume quase dobra. Então, assim, além da questão da ineficiência, existe também uma questão de qualidade e como dizem, né, a austeridade mata, mas aqui nesse caso dos hospitais, a ineficiência também mata. Então, assim, acho que o ponto que você toca, né, a evidência que você traz, é deixar claro que realmente existe, primeiro, reforça que existem hospitais ineficientes, eles são majoritariamente hospitais pequenos, com baixo volume, baixa taxa de ocupação, mas também que não existe aquele vazio essencial que fala-se quando se forem readaptar ou fechar alguns desses hospitais. Uma coisa que a gente observa nos outros dados, nos estudos que fiz aqui no banco, é que 3 estados têm a maioria dos hospitais pequenos: São Paulo, Bahia e Minas Gerais. São os estados que têm mais municípios no país, né? Então, ou seja, é uma questão de economia política, não pode discutir, claro, mas também é uma questão importantíssima se a gente fala da sustentabilidade do sistema de saúde, né, do sistema público. E o último ponto, os 2 últimos pontos que você falou, eu já até falei primeiro, na agenda para o futuro, né? Você falou muito bem um ponto muito importante sobre dados de informações de gastos. A gente não consegue, seria ideal botar também nessas análises de fronteira os gastos com os hospitais, porque a gente teria também uma ideia mais precisa do quanto é desperdiçado em termos de recursos financeiros. E o outro ponto que você já também fez é do volume e qualidade, né? Eu tenho um estudo de 2003, a gente tentou fazer algum estudo semelhante alguns anos atrás, mas as informações que a gente tem não permitem controlar por risco. Então, assim, a gente pode até comparar a taxa de mortalidade hospitalar por determinados procedimentos através dos hospitais, mas a gente não consegue controlar pelo risco. E o último ponto é assim, isso aqui que a gente faz, você está fazendo e outras pessoas fazem com análise de fronteira, são os serviços que foram providos, né? Então, assim, a análise pode mascarar um pouco, no sentido que quem faz mais serviço é mais eficiente, né? E quem usa melhor os insumos para ter os produtos. No entanto, a gente tem uma hipótese básica que aqueles serviços foram feitos de forma apropriada. Ou seja, que as cirurgias que foram feitas porque são necessárias, que as internações foram feitas porque são necessárias, que os exames não foram repetidos. Ou seja, o meu ponto é que muitos desses análises que
fazemos, e que você muito bem mostrou, é uma análise que possivelmente subestima o tamanho da ineficiência no setor hospitalar. Em outros lugares também, mas sem dúvida no setor hospitalar. Então, assim, a gente chama isso de adequação do cuidado, né? Então, assim, talvez também uma agenda para o futuro é buscar até que pontos de hospitais, mas também se aplica em outros níveis de atenção, seguem protocolos clínicos que garantam tanto a qualidade clínica, o cuidado apropriado, mas também a eficiência. Então, Laura, de novo, obrigado, parabéns. Eu vou passar para a Mônica, que conhece bem o seu trabalho, e fazer os comentários. Obrigado. Mônica, para você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edson, Laura, Alexandre. Agradecer também o convite de estar participando, né, do fórum, né, parabenizar a equipe aí pela organização do evento. Mais uma vez, né, dá para a gente essa oportunidade de estar podendo falar, né, nessas mídias tão importantes. Então, bom, eu acho que a minha fala vai um pouco no sentido de tentar reforçar alguns pontos, e nesse sentido ela dá continuidade a algumas coisas que o Edson levantou, assim. Eu acho que o trabalho, ele tem o mérito, né, de responder a 3 perguntas fundamentais para essa análise do setor hospitalar, né, assim. Em primeiro lugar, um pouco uma caracterização, como é que são os nossos hospitais, que tipo de hospitais que a gente tem no Brasil, né, e aí a gente está, um retrato mais ou menos dividido em 3 grupos, né, hospitais pequenos e municipais, com baixa taxa de ocupação e bastante ineficientes, principalmente. Depois, hospitais que já tem, né, um outro perfil, que aí se agrega hospitais estaduais, mas com um perfil médio, uma taxa de ocupação um pouco maior, e hospitais de ensino e junto com os hospitais que atendem alta complexidade. Então, acho essa caracterização interessante. Depois, a Laura parte para a segunda pergunta, que é a questão da eficiência, né? E aí é fundamental a gente pensar, e eu acho que o trabalho ele abre uma agenda, e aí abre uma agenda para o gestor também, no sentido de que essa análise é uma análise de eficiência relativa. Então, um pouco na linha do que o Edson estava colocando, é fundamental que se pense, né, e ela foi feita só com dados secundários, dados que estão disponíveis, então abre uma oportunidade muito importante para a gente do ponto de vista de gestão, que é estar acompanhando essa performance, né? Então, como ela é uma análise relativa, isso não significa necessariamente que os hospitais que são eficientes estão excelentes, não, é porque relativamente aos outros. É claro que a gente tem o trabalho, ele direciona muito do ponto de vista de política para onde que a gente deve olhar. E eu acho que essa é a forma de avaliar um pouco o cuidado, né, o resultado. A outra questão, a terceira questão é um pouco como é que a gente pode reorganizar essa oferta frente a esses resultados de ineficiência. Então, acho que a história é um pouco essa. E aí é importante mencionar, né, que nesse contexto, a ineficiência ela está tanto no público como no privado, então isso é importante. Ela, obviamente, ela está mais caracterizada, né? Ela guarda uma relação bastante estreita com esses hospitais de pequeno porte, e isso é um desenho, é um reflexo, é uma resposta do sistema para alguns princípios que a gente tem, né, da organização do cuidado no SUS, né, principalmente a questão da descentralização, né, o Edson já menciona aí a questão da economia política, eu acho que é fundamental, ou seja, são municípios pequenos que a questão de ter um hospital gera um certo ganho político muito grande do ponto de vista da população, né, porque dá uma falsa percepção de acesso a serviços de saúde. Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Nós estamos falando de um princípio que é fundamental e que garante autonomia, e que para várias coisas ele é importante, né? Para atenção primária isso é fundamental, e que a gente tem aí uma questão que é a regionalização, que seria, vamos dizer assim, a contrarresposta do sistema para essa problemática que está tão claramente apontada aí,
e que, infelizmente, a regionalização ainda não deu conta de dar a resposta, né? Além disso, é importante, o Edson menciona, a Laura mostrou naqueles mapas, né, assim, que a gente tem esses bolsões de ineficiência e essa possibilidade de realocação ou reorganização da estrutura de oferta em todo o território, mas ela está mais localizada em alguns estados, né? E é interessante, porque quando você pensa em São Paulo, por exemplo, você pensa necessariamente em eficiência. E nesse caso, não, porque, como a gente está falando, está muito relacionada à questão da economia política e aos incentivos que são colocados para coordenação. Então, acho que o trabalho ele traz à tona questões importantes e direção, né, para a gente repensar essa agenda, né? Então, num sentido de reforçar a agenda de eficiência do SUS, que eu acho que hoje, principalmente no contexto da pandemia, que a gente está vivendo aí, né? Enfim, é fundamental que a gente trabalhe com isso. Acho que a pandemia trouxe para a gente a oportunidade de mostrar, né, para a sociedade toda a importância do SUS, a relevância do SUS. Então, hoje eu acho que os gestores, e eu não tenho dúvida que a pauta de eleições, ela vai ser pautada por essa questão, né? Então, assim, a gente tem aí a oportunidade de engrandecer e reforçar essa institucionalidade que está aí, né? E aí, obviamente, que a questão hospitalar, e aí foge um pouquinho do escopo do trabalho, né? A ineficiência do hospital, ela também vai estar, obviamente, associada com outras questões que a gente precisa pensar no sistema, né? Então, a gente tem uma atenção primária que avançou muito, mas que ainda não é ordenadora, como a Laura colocou. Então, que abre brechas inclusive, se a gente tivesse uma atenção primária mais ordenadora, a gente não abriria tantas brechas para ter um sistema hospitalar que assume essa relevância como assume no Brasil. Então, acho que as coisas elas estão, de alguma forma, imbricadas, né? A outra questão aí, fundamental que a gente tem que pensar, e, enfim, e essa ineficiência ela está também associada, é a relação público-privado. Então, assim, o trabalho mostra, né, assim, os hospitais privados, eles apresentam uma performance, um desempenho relativamente superior, mas uma coisa que é muito interessante é que, na verdade, quando você vai para alta complexidade, a eficiência do privado não é tão diferente da eficiência do público. Ou seja, não é a questão da propriedade que se vai explicar, mas é muito mais o porte, né? Então, quando você vai para o porte, né, para um hospital de grande porte, o público e o privado eles vão se assemelhar muito mais, né? Do que quando você está no médio porte ou no pequeno porte, que seriam aí os chamados closing hospitals, que a Laura aponta bem, né? Então, acho que o trabalho ele traz, né, essas novidades no sentido de apontar, né, para uma agenda de política pública muito clara, né, não necessariamente no sentido de definir ou de já identificar esses hospitais com essa clareza, mas de mostrar uma área que precisa ser trabalhada e, obviamente, hospitais que precisam ser melhor investigados ou pesquisados, como é que se dá a inserção desses hospitais na rede e o que pode ser feito. Ou para resgatar o papel desses hospitais na rede através de uma reorganização do cuidado, ou então para reorganizar de fato essa estrutura de oferta, né? Então, acho que esses são os pontos principais do trabalho, e aí vamos ver o debate, aí ao longo do debate eu vou também colocando outras questões. Obrigada, Edson. Ótimo, obrigado, Mônica. Uma coisa, Mônica, que eu sempre falo aqui sobre o problema do SUS, o principal problema do SUS não está no SUS, está no número de municípios pequenos que temos, né? Aí você falou algumas coisas sobre federalismo fiscal, sobre regionalização. Assim, é muito difícil pensar em prover alguns serviços públicos, saúde, com certeza, com essa escala tão pequena de município de 3 mil, 2 mil, 5 mil habitantes, né?
E uma coisa, Mônica, quando você falou, interessante essa relação da atenção primária com a média alta, quando a gente fez um estudo de eficiência da atenção primária, ligando na eficiência da atenção de média e alta complexidade, a gente tinha claramente um gradiente dos municípios que eram mais eficientes na atenção primária, eles tinham um efeito positivo na eficiência da média e alta complexidade. Assim, um efeito positivo e crescente, ou seja, é essencial, como você falou, a atenção primária, porque os hospitais também possam ter outro impacto do sistema. E acho que a gente tem que pensar o financiamento de federais. Então, acho que, nesse sentido, alguns avanços foram essas federais, pagamento por desempenho, de incentivar o cadastro, mas a agenda da média e alta complexidade ainda não está definida. E, assim, eu espero que esse trabalho possa contribuir para isso. Então, eu vou passar para o Alexandre, do TCU, Alexandre Cavalcante. Então, Alexandre, 10 minutos para os seus comentários. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer também o convite do Lado a Lado pela saúde, parabéns aos organizadores e também agradecer e parabenizar o trabalho da doutora Laura, orientado pela doutora Mônica, muito nos chamou a atenção e pela sua qualidade e pelos temas relevantes que levantam, né? Agradecer também a parceria com o Banco Mundial, o Dr. Edson também. O Banco Mundial ajudou a levantar essa temática, né, nos chamou a atenção no tribunal, inclusive, para que a gente pudesse iniciar os trabalhos no TCU nessa linha da eficiência e da qualidade da atenção. Eu quero começar destacando que como é importante o que o trabalho traz de discussão e como seria importante que isso chegasse nas esferas de atuação dos gestores, eles pudessem se apropriar desse conhecimento que é gerado, né? Então, eu quero destacar, primeiro ponto, isso, né? A necessidade de qualificar a tomada de decisão por parte dos gestores centrais e regionais. Então, não só o trabalho da doutora Laura, mas todos os outros que a gente agora tem tido contato, é muito relevante que tenha espaço e chame a atenção dos principais gestores do país. Quero dizer que, quando eu vejo esse trabalho, eu fico pensando, até, doutora Laura, e fica espaço para a gente debater também, quando a gente fala em ressignificação ou de fechamento dessas unidades, é claro que a gente tem uma visão geral do país, uma preocupação com a economia, né, com a área fiscal, com o custo disso é elevado, né, o custo de hospital é muito elevado. Mas a gente tem que pensar que esse movimento, essa é a minha pergunta talvez, teria que ser associado com o fortalecimento dos hospitais que são referência, né? Não é simplesmente o fechamento ou a ressignificação de um hospital, mas sim um movimento simultaneamente, penso eu, para fortalecer as referências, né? A gente, só para deixar todos os participantes cientes do porquê o tribunal foi convidado, né, uma representação do tribunal, né, convidado a participar do debate. Nós iniciamos um trabalho de levantamento sobre eficiência hospitalar no Brasil. Esse trabalho foi recentemente já apreciado. A ideia é que a gente comece um projeto dentro do tribunal para que a gente realmente dê uma contribuição relevante nessa questão, né? A missão do TCU é fomentar, fazer com que a administração pública tenha uma melhor atuação em benefício da sociedade, né? Então, a nossa preocupação é que o cidadão, o paciente, sinta de forma positiva toda a repercussão da nossa atuação, né? Então, eu faço essa reflexão, doutora Laura e doutora Mônica, se realmente é esse o pensamento, né? Se essa ressignificação e esse fechamento desses possíveis hospitais, se isso significa um movimento simultâneo de fortalecimento das áreas de referência. A gente, com esse levantamento, a gente tem visto alguns exemplos, por exemplo, na Índia, né?
tem um conglomerado que tem chamado a atenção dos estudiosos no mundo inteiro. Eles têm melhorado a eficiência, não só a qualidade, né? Eles também têm exemplos nos Estados Unidos nesse sentido. Então, realmente, acho que é consistente a ideia do fortalecimento, né, da regionalização. Aí eu concordo com o Dr. Edson. Acho que a causa raiz disso talvez possa ser realmente as distorções da estrutura de federação do nosso país. Muita pulverização, municípios bastante pequenos, que às vezes têm dificuldade de contratar, né, pessoal qualificado em todas as áreas, né? Então, cresce a importância realmente do país desenvolver essa questão na área da saúde e da regionalização. Mas é sempre um desafio muito grande, que envolve outras esferas de poder, né? Eu quero dizer também que, quando a gente pensa em tudo isso, essa produção desse belíssimo trabalho da doutora Laura, é para qualificar, mais uma vez eu digo isso, a tomada de decisão dos gestores, penso eu, né, em favor do cidadão. E eu vejo que é uma grande dificuldade para se tomar decisão na área da saúde é o muito baixíssimo conhecimento que nós temos sobre o custo das coisas, né? A gente não sabe quanto custa um serviço no hospital, a gente não tem uma comparação consistente, né, entre os hospitais nessa linha de custos, né, de recursos mesmo financeiros, tanto em inputs quanto em outputs, né? Então, a gente também, ao longo desse levantamento do projeto Eficiência Hospitalar, a gente tem se aproximado um pouco do Ministério da Saúde, temos visto algumas iniciativas, como, por exemplo, o DESID, que tem lá uma política nacional de gestão de custos, e a gente quer conhecer um pouco mais sobre isso, também é a intenção do tribunal conhecer e dar uma contribuição relevante para que realmente a gente conheça um pouco mais sobre custos no nosso país, né? Para que não só as pesquisas, mas também a área de gestão possa ser fortalecida, né? E a gente consiga não ficar tateando no escuro, né? A sensação que nós temos é essa. Mas também, quando a gente olha para essa... Eu quero desenvolver mais um ponto, que é como é importante a gente ter uma visão nacional do problema, né? Com o levantamento e com o trabalho da doutora Laura, com o trabalho do Banco Mundial, a gente percebe que é uma parcela muito significante dos hospitais no país, esses hospitais com menos de 50 leitos. É muito relevante, né? E eu acho que, por todos os argumentos, né, construídos pelo trabalho da doutora Laura, nos faz tender a ter realmente uma sensação de que precisa ter uma resolução sistêmica sobre esse problema. Não adianta a gente atacar ponto a ponto, né? É claro que a gente precisa ter a participação na decisão de todos os entes, mas há uma preocupação de ter uma política voltada para esse público de hospitais, né? Chama muita atenção, inclusive pela baixíssima capacidade de taxa de ocupação, né? Cerca de 21% é muito pouco, é muito baixo. E eu fico imaginando também o nível de atendimento que é feito. Será que esses 21% são realmente de alta complexidade? Essa reflexão que eu também queria chamar a atenção. Acho que a gente, no trabalho de levantamento e agora no projeto, a gente tem tido contato também com o trabalho do Dr. Laforge, do Banco Mundial, e ele chama a atenção do problema da má utilização dos incentivos no nosso país, incentivos financeiros, né? Eu acho que talvez parte da solução para esse problema passe para amadurecer a forma como o investimento da União, especialmente, pode repercutir nessa reorganização, né? Precisamos melhorar e qualificar melhor esses incentivos, é o que é defendido pelo Dr. Laforge, acho que é uma importante reflexão. Mas é isso, agradecer a oportunidade, acho que são essas as considerações iniciais, e eu acho que depois estamos vivendo aí ainda a pandemia, eu acho que realmente essa questão é bastante relevante, da preocupação com o ajuste fiscal no nosso país, né? Além como o Dr. Edson falou, o SUS se mostrou muito valioso para o cidadão brasileiro, a gente poderia ter passado muito pior por isso, se não fosse o SUS, mas eu acho que agora vem uma onda que a gente precisa enfrentar mais qualidade na nossa situação fiscal e qualificar o nosso SUS, né? Eu acho que
as coisas podem andar juntas. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Você falou dos hospitais, a gente tem 50% com até 50 leitos e 80% menos de 100 leitos. Como eu te falei, comentei no início, a gente tem uma situação paradoxal. O Brasil tem menos leitos por habitante do que o recomendável, por exemplo, pela OMS, mas tem muito hospital, né? E você comentou uma coisa sobre o LaForgia. O Jerry fez alguns estudos no Brasil, o Jerry LaForgia, meu colega, ele, em 2008, né, a gente fez alguns estudos semelhantes, o TCU faz, a Laura fez, você vê a situação é igual, né? Nos 12 anos, os desafios continuam os mesmos. A palavra, eu queria pegar um ponto que você falou, Alexandre, que são os incentivos, né? A Mônica tinha falado sobre isso, das transferências aos municípios, mas também os incentivos aos provedores, né? E daí a gente passou a semana passada, teve um debate nacional sobre um decreto de parcerias público-privada e, assim, pelo entendimento que se tem, algumas coisas não foram bem entendidas, porque parceria público-privada já é uma coisa comum dentro do sistema público de saúde. Saiu na mídia também alguns dados sobre a quantidade de provedores de serviços que já são feitos nessas parcerias. Então, assim, para retornar para a Laura, já que o estudo dela também analisa um pouco do público e privado, Laura, sei que a Mônica já fez até um sumário sobre os resultados comparativos, tanto do ponto de vista comparando público com privado, mas, se possível, também você poderia comentar um pouco mais sobre o que é que você achou, os seus resultados, né, quando você compara o público e o privado, para a gente, né, alimentar um pouco essa discussão sobre o que se tem que se fazer no futuro em termos de parcerias. Obrigado, Alexandre. Laura, passo para você. Sim, como eu apresentei nos resultados, os hospitais, principalmente os hospitais pequenos, né, públicos, municipais, eles apresentaram um score de eficiência muito abaixo, inclusive de um hospital representativo do Brasil, né, que de um hospital representativo do Brasil é de 0,59 e o de um hospital de pequeno porte, por exemplo, nós temos que o score de eficiência ele é de 0,51, né? Então, e quando a gente olha essa diferenciação entre o público e o privado, né? Os hospitais, quando a gente observa a diferenciação, os hospitais privados, eles, mesmo de pequeno porte, eles ainda têm uma eficiência um pouco mais elevada, eles têm uma eficiência de 0,66, se comparada aos públicos, que 0,48, e os filantrópicos 0,49, de médio porte também. Então, eles tendem a ter uma eficiência maior. A única exceção é quando a gente olha para a eficiência de escala, que os hospitais públicos de grande porte, eles sim têm uma eficiência de escala superior, né? Então, eu acho que isso aponta para, de repente, será que as formas de gestão, será que esses hospitais privados, por que eles têm esse score de eficiência mais elevado? Será que isso é um resultado do fato de eles terem uma maior autonomia de gestão, eles, de repente, têm mais facilidade, eles conseguem tomar decisões mais rapidamente, fazer uma gestão de estoque, uma centralização da compra dos produtos, então eles conseguem comprar produtos mais baratos, com menos custo, na verdade. Então, isso dá uma agilidade maior em termos de gestão para eles, né? O hospital público, por exemplo, a gestão dele, ela é resultado de uma interação tanto da esfera federal, estadual, quanto municipal. Isso, às vezes, pode não dar uma agilidade para aquele hospital tomar decisões e iniciativas de inovações em termos de controle de estoque, procedimentos médicos. Então, é uma forma de se pensar como que a coordenação da gestão dos serviços ela precisa ser mais dinâmica, que
tem uma comunicação melhor e maior entre os entes, de tal forma a permitir que o sistema ele tenha uma agilidade maior na tomada de decisão e buscar essa melhoria contínua, né? Obrigado, Laura. Eu acho que outra coisa que os seus resultados são, assim, primeiro confirmam, né, muito que a gente já tinha observado antes. Eu te pergunto uma coisa antes de passar, a Mônica deve ter uma pergunta, mas aqueles hospitais, quando você identificou os hospitais que são os closing hospitals, né, ou os hospitais que as pessoas têm que andar mais ou menos, eu imagino que deve ter um padrão ali dentro também de quantos hospitais públicos, quantos privados poderiam ser considerados para ou fechamento, em alguns casos tem que ser claro, mas também imagino que a maioria dos casos, como você falou na apresentação, é de readequar ele dentro do sistema. Mas antes de passar para você, eu passo para a Mônica, tenho certeza que ela tem a agregar alguma coisa nesse. Mônica. Obrigada, Edson. Eu queria, primeiro, antes de responder um pouco, comentar a sua pergunta sobre o público-privado, comentar um pouco alguns aspectos que o Alexandre trouxe. Primeiro, assim, eu acho que é muito importante, né, assim, trazer, de fato, todos os órgãos para essa discussão sobre o SUS, e é interessante estar aqui, né, TCU, junto com o Banco Mundial, a gente que é academia, enfim, isso promovido por um instituto, e trazer isso para a sociedade. Então, assim, eu acho que é fundamental isso. Mas me preocupa muito, assim, porque o Brasil ele tem um desenho muito, muito específico e a gente tem um traço que enfim, talvez o que se fosse falar de alguma coisa que caracterizasse a sociedade brasileira, eu traria para a nossa discussão a questão da desigualdade. Né? Eu acho que não tem nada que caracterize de forma mais clara o Brasil, e o SUS ele traz essa desigualdade no cerne dele, né? Na própria construção dele, na própria forma como que a gente optou por desenhar esse sistema, né? Ou seja, essa questão do público-privado aí que você traz, ela vem amparar isso. E aí, quando o Alexandre coloca assim, é melhor a gente pensar uma política sistemática para isso, a partir desses resultados, me preocupa, eu fico bem, bem preocupada, assim, com isso, assim, porque eu acho, sabe, Alexandre, que a gente tem, sim, que usar esses resultados. Eu acho que o mérito da pesquisa, obviamente, é poder fazer uma comparação no nível nacional, colocando todos os hospitais, etc., mas eu acho que a gente precisa pegar esses resultados e trabalhar dentro da lógica, dentro do município, dentro da rede, com aqueles governos estaduais e locais, porque eles é que têm que se empoderar dessa decisão, entende? Assim, não adianta ter uma política de cima para baixo, vão baixar uma norma que o Brasil não vai poder mais ter hospital pequeno. Não é assim que a gente resolve as questões. O Brasil está cansado de decidir coisas que precisam ser fundamentadas e resolvidas entre os entes através de um sistema normativo. Não é normatizando através de lei que nós vamos resolver o problema, né? Vão piorar, porque aí você vai ter toda uma resistência. E a gente tem essa questão do traço, que eu usei como contexto aqui da desigualdade, que realmente me preocupa. Então, assim, o papel desses hospitais na rede tem que ser muito bem avaliado, muito bem colocado. Então, eu acho que esse trabalho, ele é um farol, ele está mostrando onde é que a gente precisa ir. Mas eu acho que o TCU, os órgãos de governo, enfim, e a gente precisa trabalhar, e aí sim pegar isso aqui, ir lá no município, ir lá no governador, falar, olha, vamos analisar isso aqui, vamos ver na rede desses hospitais como é que está. Isso é trabalho de formiguinha? Mas é assim que nós vamos fazer com que, primeiro, que esses prefeitos se sintam inseridos nessa discussão e que eles mesmos façam essa discussão. A regionalização nossa não dá certo, né? Não é à toa, não tem jeito, né? Assim, primeiro que você não tem estrutura financeira, né? A gente falou aqui de incentivos, isso é muito importante. A regionalização ela não está calcada em uma estrutura de incentivos, sobretudo estrutura de incentivos financeiros. A nossa descentralização é descentralização
municipalista. Então, nesse sentido, ela é equivocada, porque ela não trabalha com a região de saúde, ela trabalha com o município como aquele que é capaz de gerir a saúde, né? Diferente de outros países que têm sistemas universais descentralizados. Então, a gente precisa resolver isso, mas a gente precisa resolver isso com os atores locais. É difícil, mas é importante demais que a gente parta para esse tipo de conversa. E aí, um pouco, tentando falar um pouco da provocação do Edson, né? Assim, eu acho que a questão público-privado no Brasil, ela é extremamente complexa, né? É uma lógica muito imbricada, como eu mencionei aqui no início dessa fala. O desenho de sistema que a gente escolheu, né, e que a sociedade escolheu, o SUS está aí, a sociedade escolheu ter um sistema universal e gratuito, integral, mas também não quer abrir mão de uma série de outros direitos, né, da liberdade de escolha, do custo de oportunidade baixo, enfim. E aí a gente acaba tendo essa jabuticaba brasileira, que é o nosso sistema de saúde brasileiro. Então, assim, para mim, levar para o privado não é solução para tudo. Eu não trabalho, não acho que essa é a pílula mágica que vai solucionar. Nós estamos cheios de organizações sociais de saúde que não têm a menor transparência, nós não temos sistema de transparência, nós temos organizações sociais de saúde e parcerias público-privadas, enfim, estou falando de OSS porque é a forma mais típica da saúde, que são boas, temos exemplos bons sim, mas temos exemplos péssimos, né? E temos um problema sério, desde a introdução das OSS no Brasil, não foi até hoje colocado um sistema de transparência para essas organizações, ninguém conhece o que está sendo feito, que serviço que está sendo entregue, como é que está sendo colocado isso. Então, assim, hoje, até para privatizar ou para trazer isso, a gente não conhece a estrutura de custos, como o Alexandre colocou. Como é que eu vou ofertar para alguém uma gerência se eu não conheço o que aquilo ali custa, nem o direito que aquilo ali oferta? Então, eu acho assim, eu realmente, eu acredito em sistemas públicos, eu acredito muito em sistemas públicos universais. Acho que quanto mais a gente fragmenta a organização do cuidado, a organização da estrutura, mais complexos são os problemas. Então, eu não partiria para essa decisão de privatização. Não acho que ela é a solução. Eu acho que nós temos capacidade, sim, de fortalecer o nosso sistema e de fortalecer o nosso sistema público, né? Isso não quer dizer necessariamente que as organizações têm que ser públicas. A gente já opera com rede privada contratada. Então, assim, agora, isso é diferente de ter parceria público-privada, né? Então, é uma lógica bem complexa, as diferentes matizes que a gente tem dessa relação público-privada. Mas, enfim, um pouco para responder um pouco e deixar o resto falar. Obrigada, Edson. Obrigado, Mônica. Dizer que você botou fogo no painel, bom, excelente. Mônica, eu vou fazer 2 comentários sobre o que você falou, que acho que são instigantes. Primeiro, Mônica, que eu, assim, acho que não só individualmente, como economista, mas como instituição, o Banco Mundial defende os sistemas universais, né? A cobertura universal de saúde, como outros organismos, até os SDGs, né? Os Objetivos do Milênio, né? Do Desenvolvimento, desculpa, já mudou. Então, cobertura universal é um dos essenciais. E aí você falou uma coisa, você compara, por exemplo, o Brasil com outros países da América Latina em proteção financeira, que é um indicador essencial para qualquer sistema de saúde, né? Que as pessoas estão tendo acesso, mas estão tendo acesso sem ficar mais pobres ou sem comprometer o bem-estar da família, dos domicílios. Quando compara com a América Latina, o Brasil está bem, um dos mais baixos, um dos índices mais baixos de gastos catastróficos com saúde, por exemplo, né? Então, assim, e quando você olha ao redor do mundo também, né, você vê que os sistemas universais eles têm maior cobertura, menos gastos catastróficos e até mais eficientes. Eu me lembro, Mônica, há um tempo atrás, quando você fez sua tese de doutorado, você discutia isso, né? Empolgação de tecnologia em diferentes sistemas de saúde. É claro que também tem os efeitos, né, como dizer, colaterais, um pouco mais de fila de espera, né, do que comparado, por exemplo, se comparar a Europa, Reino Unido com Estados Unidos, né? Tem também aquela discussão que
os Estados Unidos, por ser um sistema mais endógeno de tecnologia, financia o resto do mundo no acesso à tecnologia. Mas aí você falou do jabuticaba, do sistema brasileiro, eles têm um jabuticaba, porque um ponto essencial que você falou, um sistema público, mas público não significa que tem que ser estatal, né? E tem essa diferenciação entre o financiamento público, que realmente, quando você olha ao redor do mundo, diminui gastos catastróficos, ou seja, proteção financeira, aumenta o acesso, mas não necessariamente precisa ser um sistema de provimento estatal, de provimento público. E aí você olha os exemplos, o Reino Unido, o Canadá, os lugares que o Brasil se inspirou para fazer o desenho do Sistema Único de Saúde, eles não têm necessariamente, sim, não são privados totalmente, mas também não são totalmente estatais. E assim, essa discussão parece que a gente parou no tempo, né? Porque em 2008 o Diário da Folha, como o Alexandre falou, já discutia isso. Então, em 2020 a gente continua discutindo a mesma coisa, né? Então, assim, parece que às vezes a discussão entre o SUS, que o SUS é importante, é claro que é importante, o Alexandre falou da pandemia, né? Como tem sido importante para a gente, o Brasil, responder a essas dificuldades, mas importante não quer dizer imutável, né? A gente tem que entender e poder aperfeiçoar. E o último ponto dos incentivos. Eu concordo com vocês, tem que ser um trabalho de formiguinha, de convencer os prefeitos que ele não precisa de um hospital, ele precisa de 3 ou 4 unidades de saúde da família, que é um programa que o Brasil dá exemplo para o mundo, né? Então, assim, mas é uma combinação também, Mônica, combinação, assim, o debate, né? É a combinação dos incentivos endógenos, não é sobre os economistas, né? Você tem que induzir o comportamento também desses gestores e dizer, se você tiver um hospital, você vai ganhar menos de transferência federal, se você tiver mais equipe de saúde da família, você vai ganhar mais, né? Então, assim, é uma combinação, sem dúvida é uma questão de economia política que tem que ser discutida. Já ouvi falar de vários gestores municipais que falam que o prefeito faça tudo, mas não feche meu hospital, né? Porque ninguém ganha lição fechando o hospital. Mas, antes de passar para a Mônica, para a Laura, desculpe, eu vou passar para o Alexandre, porque Alexandre foi feito um comentário sobre o Alexandre. Só se Alexandre tem algum comentário sobre o que a Mônica falou, e Laura, depois eu passo para você. Obrigado, Mônica. Não, eu quero dizer que respeito bastante a posição da doutora Mônica. Eu acho que essa acaba de ser uma evidência de que a gente precisa se aproximar mais dos especialistas, daqueles que labutam na saúde há muito tempo, que são estudiosos. Então, a provocação está aceita e, na verdade, talvez eu tenha me expressado mal, não se passou pela cabeça incentivar qualquer tipo de normalização de cima para baixo ou taxativa, ou nada disso. Então, o que eu quis dizer é que o debate merece ser nacional, porque ele é um problema pelo trabalho da doutora Laura, e não só pelo trabalho da doutora Laura, isso a gente já viu no trabalho do Banco Mundial, já alertava essa questão do porte, essa preocupação, essa evidência de que os hospitais de maior porte são mais eficientes. Isso confirmou na metodologia da nossa área técnica, essa questão da preocupação do porte. Então, o que eu acho que tem que ser nacional é o debate. E acho que também passa por um pouco do que o Dr. Edson falou, a questão de incentivos. A gente vai se aproximar do Ministério para compreender. Eu acho que, se a gente parar para pensar, é muito, muito delicado o trabalho central, porque existe essa preocupação muito legítima da doutora Mônica de respeito às entes. Na verdade, o núcleo de regionalização deveria estar mais voltado para o papel do Estado em si, né? É ele que eu acho que é pensado para coordenar a sua região em conversas de forma democrática, ouvindo o gestor municipal, ainda que a gente faça essa crítica do gestor federalista, que realmente são municípios muito pulverizados e que talvez seja a causa raiz de vários problemas, né? Mas eu acho que realmente a discussão tem que ser realmente nacional. Fico preocupado também como seria um papel saudável da gestão da União, né? Esse que é o ponto que eu estava tentando desenvolver. É muito complicado. Se você avança um pouquinho mais, você está sendo intransigente, você está entrando na esfera, mas se você também não tem um papel de coordenação, você acaba sendo omisso, né? Isso estava na pauta agora, né? Nessa questão da pandemia, né? Isso foi colocado. Eu acho que a gente tem que amadurecer o papel, acho que
É com a discussão, é conversando com os especialistas, é compreendendo quem conhece bastante a história do SUS, que a gente pode, talvez, dar uma contribuição nessa parte. Mas tudo com muito diálogo, sem intransigência, sem de cima para baixo. Não é essa a posição que acho que nem o tribunal faz historicamente, nem fará, eu posso dizer isso. Mas agradeço bastante o alerta e a preocupação, doutora Mônica, e respeito bastante. E acho que a gente vai considerar com certeza tudo isso. Bom, eu gostaria Obrigado, de fazer Alexandre. comentários. Isso, Bom, Laura, por favor. Eu acho assim que deixar bem claro, né, que o que motivou esse estudo também é a defesa ao SUS mesmo, é como manter um sistema, o SUS, de tal forma que ele possa continuar o provimento e atender, inclusive, até mais e melhor a população. Então, um dos principais objetivos desse trabalho é mostrar a importância do SUS e que sim, tem pontos para serem melhorados, sim tem, mas que há alternativas, há formas, há soluções para que essas limitações sejam trabalhadas, né? Então, a principal motivação da tese, do trabalho, foi justamente buscar formas de como fortalecer o SUS, defender o SUS, fortalecer o SUS e ver formas de melhorar a gestão do SUS, a coordenação entre os entes, entre as gestões. E eu acho que o trabalho ele mostra isso, ele aponta que tem algumas debilidades, sim, tem debilidades, mas é possível um sistema mais eficiente e também equalitário, de tal forma que atenda a população que precisa desse atendimento. E eu acho que a Mônica colocou uma questão muito importante, porque a gente, quando olha, uma coisa são os dados agregados e outra coisa é quando você olha caso a caso. Então, é importante que essa análise ela seja feita de forma muito cuidadosa. A Mônica fala que é um farol, né? Ele indica limitações, alternativas, possibilidades de melhoria. Então, na verdade, a gente não pode se fixar muito nos dados agregados. E é importante, sim, conhecer cada unidade, ir nas municipalidades, conhecer qual o funcionamento daquele hospital, como promover uma maior interação entre os hospitais vizinhos, entre a rede de atenção primária e esse hospital, avaliar a demanda daquela municipalidade, daquela região. Então, a tese, ela vem no sentido de propor formas, melhorias de gestão do sistema. Obrigado, Laura. Eu vou fazer uma pergunta a todos, já que o tema a gente continua em hospital, mas expandir um pouco sobre SUS, sobre financiamento. Aí duas coisas. Uma é que durante a Covid a gente viu, por exemplo, né, listamos a pandemia, mas durante a pandemia a gente viu que a resposta inicial de muitos governos estaduais, também do federal, e aí acho que o Brasil foi bem sucedido de ampliar a capacidade dos leitos de hospitais de UTI, acho que a gente, em alguns estados, mais que duplicou a capacidade. Porém, a gente viu que alguns estados tiveram que voltar atrás, e alguns que a campanha não foram necessários, e acho que muito porque a gente não tem esse entendimento da realidade de trabalhos como o da Laura, né, que mostra que existe uma capacidade ociosa, ou seja, existia uma possibilidade de utilizar melhor a rede hospitalar, seja público, seja privado, né? Mas, de uma forma mais ampla, a gente tem esse debate sobre o financiamento do SUS, né? A gente tem um sistema universal, porém, esse sistema universal não é financiado da mesma forma, ou de padrões similares a outros sistemas universais ao redor do mundo. Mas, assim, quando a gente... E isso é verdade, não tem o que discutir. O Brasil gasta com saúde do setor público mais ou menos menos em termos percentuais do que, por exemplo, os Estados Unidos, que é o sistema tido como o sistema mais voltado ao setor privado.
Porém, a gente vê esses resultados da Laura, né? Apesar que aqui a gente não tinha números de gastos, né? Como a Laura falou, Alexandre não tem número de custos, mas a gente vive um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente fala sobre o subfinanciamento, a gente encontra realidades como o estudo que a Laura aponta, né? Altas ineficiências. Então, assim, seria possível fazer uma reflexão, porque, assim, apontar algumas saídas para essa, vamos dizer, esse paradoxo, né? A gente gasta pouco, mas a gente, aparentemente, pelo que o trabalho da Laura mostra, gasta mal. Então, assim, ainda mais nesse ambiente que a gente está, não está no pós-pandemia ainda, mas vamos torcer que em breve a gente chegue nesse estágio, mas o que é que vocês, algumas reflexões sobre esse paradoxo e o que é que a gente precisa fazer, né, olhando para frente. Mônica, posso começar com... Eu acho que, enfim, eu acho, assim, primeiro, o Alexandre já reforçou, você também, de alguma forma, né, assim, a gente está na pandemia, mas a agenda de austeridade está colocada, né, enfim, em algum momento ela volta com mais força, né? Hoje o estado de bem-estar nos pede que abra mão um pouco dessa discussão, mas ela vai voltar. Então, assim, eu não tenho dúvida, Edson, assim, né, quando a gente olha a performance do Brasil, então, a gente tem uma ineficiência, e essa ineficiência, de alguma maneira, ela tanto está no público como está no privado, mas eu acho que a gente precisa pensar algumas coisas que obviamente, né, como eu coloquei aqui, esse desenho de sistema, o nosso desenho de sistema é esse, não vamos mudar esse desenho, né? Então, não vamos partir para um outro desenho de sistema universal, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, certamente que eu iria um pouco, se eu tivesse, né, numa localidade de gestão, eu iria um pouco para essa discussão, sim, de eficiência. E aí, para mim, assim, sem dúvida nenhuma, passa pelo fortalecimento da questão da atenção primária como ordenadora do sistema. Eu acho que esse é um ponto fundamental que precisa ser trabalhado, tanto no sistema público como no sistema privado, né? Eu ontem fui ao médico, por exemplo, e meu médico, que está atendendo Covid, dizia para mim: Mônica, tem um problema gravíssimo, você tem que olhar isso, porque, por exemplo, a gente não tem a questão da vigilância epidemiológica, é muito grave, as pessoas não sabem. Ele mencionou um caso, né, que o paciente dele reinfectou e que isso foi levado para vigilância e o pessoal até agora não tomou nenhuma providência. E aí eu disse para ele: olha, se a gente tivesse uma atenção primária organizada e que fosse ordenadora do cuidado, e que fosse integrado esse sistema público-privado, certamente essa vigilância teria para onde reportar, como tratar esse caso, que obviamente é fundamental para o que vem aí da pandemia, né? Então, se casos como esse estão acontecendo, a gente precisa investigar. Então, Edson, assim, eu trataria de algumas questões que para mim são fundamentais. Primeiro, esse fortalecimento, e aí eu acho que isso passa um pouco, aí sim, por uma questão de que a atenção primária seja fortalecida tanto no público como no privado. Então, todo mundo tem que ter um médico referenciado. Acabou essa história de ficarem para especialista, e o sistema tem que ser integrado, o público e o privado, porque isso evita os superusuários, a pessoa faz no público, faz no privado. O médico tem que ter uma responsabilização de saber o que o paciente fez, ele não pode ser só o dono da caneta que vai simplesmente prescrevendo exames. Então, assim, e hoje eu acho que a gente tem condição de fazer essa discussão, né, tratar, né, desse sistema de informação que integre os sistemas público e privado, para a gente realmente falar: olha, nós somos um sistema de saúde brasileiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é integrar esse sistema e tratar de ter informação longitudinal do paciente, e que a gente consiga, por exemplo, ter acesso a essas informações, informação de internação do setor privado. É preciso que a gente tenha isso, né? O Brasil, ele tem, em termos de transparência de sistema de informação, a gente tem um volume de informação muito grande, mas ele não chega para as pessoas, para os gestores trabalharem isso com uma certa facilidade.
Então, eu acho que a gente precisa disso, né? Outra coisa de fato, que eu acho que passa também por esse sistema de informação, é a questão da organização das filas de espera, né? Então, assim, tudo isso que eu estou falando são melhorias, são na lógica da gestão, né? Então, isso certamente fortaleceria o sistema. Então, no sistema público, a fila de espera é o preço que a gente tem que pagar por ter um sistema público, não tem jeito. Mas a gente precisa saber que preço que a gente paga. Por que o SUS gera tanta insatisfação? Porque as pessoas não sabem que tempo elas vão ter que esperar. Então, isso gera uma insegurança, isso gera uma insatisfação, isso gera um medo muito grande. Se eu sei quanto tempo eu vou ter que esperar para ter acesso a um especialista ou a algum tipo de cuidado, ok, eu vou esperar, e aí eu vou fazer o plano de saúde, dependendo para o que eu quero mais rápido, né, ou o que seja, enfim. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nessa lógica, né? E aí, claro, reorganizando a atenção primária, eu acho que a gente vai passar para a reorganização da média complexidade. E aí, assim, o Alexandre, eu agradeço, né? Assim, acho que você foi muito... a minha fala foi de alerta mesmo, que me dá muito medo, mas, assim, eu fico muito feliz da gente poder tá falando disso aqui, e queria, de público aqui, colocar o grupo nosso de pesquisa totalmente à disposição do tribunal para a gente fazer esse trabalho conjunto, sabe? Assim, tentar trabalhar essa agenda da reorganização da média complexidade, etc., aí junto com o Banco Mundial, enfim, eu acho que né, a gente já tem um avanço aí nessa discussão, mas vamos trabalhar mais para poder fazer esse trabalho aí, né? Eu acho que o Edson apontou uma questão importantíssima, que é essa questão dos incentivos que tem que ser colocados para os, né, sei lá, de alguma forma para os prefeitos, enfim, existe uma forma da gente tratar um pouco isso, mas se a gente vai apontando, Minas fez, né? A gente tem hoje os hospitais, mas a gente fechou em gestões anteriores aí, Edson, mais de 100 hospitais né, na gestão do Pestana, enfim, assim, houve uma sensibilização em torno disso, né? Minas tem uma regionalização que relativamente funciona, né? A gente conseguiu aqui em Belo Horizonte uma coisa ímpar, que foi uma regulação dos leitos hoje que unifica os leitos públicos e privados. Se vocês abrirem a página da prefeitura, os sistemas de alerta, de monitoramento da pandemia trazem os dados público-privado de forma unificada. Isso é fantástico, essa experiência tem que ser falada, tem que ser levada, né? Então, acho que nós temos esse papel. Nós temos tem muita coisa para fazer aí, mas, assim, certamente, para mim, a agenda que a gente tem que estar sempre é de fortalecimento do sistema público de saúde. Eu acho que o Brasil, com o traço que a gente tem de heterogeneidade, de desigualdade, a gente não tem outro caminho. Então, a agenda tem que estar sempre nomeada com o fortalecimento do sistema público de saúde. Então, nenhuma medida, para mim, que passe por qualquer ameaça de enfraquecimento desse sistema, eu sou favorável. Eu não sou favorável, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes, um dos legados mais importantes que a gente tem, a maior política de redistribuição social que a gente tem no Brasil é o SUS, e a gente precisa fortalecer essa instituição, precisa fortalecer o SUS como instituição da população. Obrigada. Obrigado, Mônica. Acho que nisso, cada vez mais o consenso, né, que a importância do sistema, aquela coisa que eu reforço, né, importante não significa imutável, né? A gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que mudar, tem que entender mais. E a importância de trabalhos que a Laura, mas também do seu grupo de pesquisa tem feito para informar essas mudanças, né? A gente tem alguns tabus, né? Mas acho que esses tabus só vão ser desfeitos a partir do momento que a evidência veja né? E aí a qualidade, ter trabalhos dessa qualidade, como é que vocês fizeram. E você falou uma coisa essencial, você tinha falado antes, mas só para ressaltar, da integração, né? Platina, se você for, a maioria fragmentados, né? Você tem vários sistemas de cobertura, vários sistemas de contribuição,
cria problemas não só para a saúde, né, para a prestação do serviço, mas também para a atividade econômica, né? Tinha um estudo muito interessante do Santiago Levy, que era o ministro da época das finanças do México, ele dizia que o seguro popular ia criar incentivo para a informalidade e que, ultimamente, ia afetar o crescimento econômico do país. E são problemas, a gente tem uma vasta literatura sobre isso, mas são questões que não existem no Brasil, justamente por ser um sistema mais integrado. Tem essa dificuldade da integração pública-privada, mas a gente nem perto da fragmentação que existe em outros sistemas da América Latina. Então, daí, todos concordam a importância de consolidar o que já conseguimos. Alexandre, suas considerações sobre o TOB? Uma pergunta? Quero dizer que, recentemente, o Tribunal também fez um trabalho na linha de sustentabilidade do SUS. Eu recomendo a todos a leitura, foi um trabalho muito bem executado pela primeira diretoria técnica, e ele traz na verdade, ele também fez uma comparação com os outros modelos de sistemas únicos de saúde no mundo, né? E uma das conclusões que o estudo chegou é que realmente a gente gasta pouco em relação aos nossos pares, né? Em termos de saúde pública. Então, concordo com a afirmação do Dr. Edson, né? Realmente a gente gasta pouco, mas também a gente gasta mal. Eu quero dizer assim, que realmente uma coisa que talvez a gente possa caminhar é fazer esse trabalho de articulação entre os tribunais de contas, é uma coisa que a gente está construindo, o DENASUS, se aproximar entre os órgãos e a gente amadurecer o tema juntos. Não faremos isso sem a presença da academia, doutora Mônica. Acho que é muito bem-vinda o conhecimento, a experiência de vocês. A gente precisa aprender muito com vocês. Essa que é a grande verdade. E a gente precisa mesmo de um debate. Eu acho que o brasileiro tem uma cultura, quando a gente vem alguém com um ponto de vista diferente do nosso, a gente parte logo para o pessoal, né? Assim, a gente tem que parar com esse medo. A gente tem que debater mesmo de forma franca, defender a sua visão e aceitar as visões diferentes, né? A gente cresce com isso, né? Acho que tem um amigo que é italiano, ele brinca que no ambiente de trabalho eles vão, discutem e tal, acaba o expediente, todo mundo sai abraçado, porque nós estamos do mesmo lado, né? Isso que é a verdade. Então, eu acho sempre legal esse exemplo, né? O brasileiro tem realmente dificuldade de discutir, né? E é natural, é muito importante a gente debater pontos de vista diferentes e respeitá-los. Eu quero dizer que eu acho que o SUS realmente tem muito dado, mas tem pouca informação de qualidade, né? A gente precisa qualificar. Tem um projeto que o Tribunal começou a acompanhar, que foi a construção do Prontuário Eletrônico Nacional. Acho que esse é um ponto que é muito relevante, né? Para qualidade e para eficiência do assunto. Então, acho que, um pouco, tentando contribuir para a direção da provocação que foi feita pelo Dr. Edson, né? Se a gente gasta mal e gasta pouco, como a gente poderia caminhar? Eu acho que tendo essa preocupação. Não é a eficiência propriamente dita, né? Mas sim a qualidade junto. Acho que a qualidade é uma coisa que tem que entrar também na nossa agenda, porque até o modelo de financiamento nosso é totalmente voltado só para prestação do atendimento, mas não se preocupa em saúde. A gente se preocupa, todo o nosso sistema é centrado na produção de serviços, né, serviço médico. Mas o que interessa para a população, para o beneficiário, é que a sua saúde seja qualificada, que tenha uma vida melhor, né? Então, eu acho que esse ponto tem que entrar na agenda junto com a eficiência e tem que entrar forte. Mas, para isso, a gente tem que ter informação de mais qualidade, melhorar a conjuntura dos nossos dados, né? Eu digo isso assim, olhando a experiência do Reino Unido, que é possível eles fazerem alguma coisa avançada em termos de qualidade, usarem proxies mais aproximadas da realidade em termos de qualidade, porque eles têm informação. Eles têm como a doutora Mônica falou, que eu estou totalmente alinhado, a atenção primária tem que avançar, né? Tem que ter dado, tem que ter informação de qualidade para que a gente possa ter uma leitura mais
avançar nesse ponto da qualidade e ter uma leitura mais aproximada também com o nosso estágio atual, né? Não olhar a eficiência propriamente dita, seca. É isso. Obrigado, Alexandre. E você fala de dados, de informação, você imagine nessa nova era que a gente vive de ciência de dados, de Big Data, né? O que é possível fazer, né? E a gente tem essa informação, né? O SUS é um repositório de dados incrível, assim, 4 bilhões de SA, bilhões de AIHs, etc., vários outros sistemas que não estão integrados, mas quando a gente consegue entregar isso, imagina a quantidade de informação e de análise que pode ser feita para aprimorar a gestão. Acho que cortou seu áudio, Edson, no finalzinho. Eu ia passar para a Laura, considerações sobre essa dicotomia, né? Da gente ser subfinanciado, mas tem evidências de ineficiência, como o seu estudo aponta. Eu não entendi a pergunta, Edson. Como assim, entre o financiado? Laura, eu estava discutindo assim, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, né, a gente tem uma discussão histórica, né, desde a década de 90, do subfinanciamento, né, que a gente realmente não gasta tanto quanto outros sistemas universais ao redor do mundo. No entanto, as evidências, e o seu estudo é um exemplo muito bom, mostra que ainda existem desafios de sustentabilidade, de eficiência. Sustentabilidade é outra coisa, mas de eficiência. Então, assim, tendo, né, o que você refletiu sobre o seu estudo, assim, o que é que você vê para o futuro em termos de atacar esses dois problemas, né? De um lado, subfinanciamento, mas de outro também, ineficiência. Obrigado. Bom, Edson, como você mesmo falou, o Brasil está entre os países que menos gasta com termos per capita termos per capita, né? Então, o Brasil ele provê um sistema universal de saúde e em termos de gastos ele gasta muito menos que muitos outros países para cobertura de serviços que ele oferece para a população, né? Eu acho assim que esse estudo eu acho que é importante incorporar que seria importante que tivessem dados, por exemplo, de qualidade, né? Se os dados das AIH, se lá tivesse informações sobre o desfecho daquele tratamento, né? Aquele tratamento foi satisfatório, teve sucesso, de tal forma que a gente pudesse incorporar às análises de performance a qualidade daquele atendimento, né? E também, esse estudo ele não considerou gastos, né? Então, a gente também precisaria incorporar essa variável, esse indicador, né? Então, eu acho que, sim, é um estudo que sim, dá bastante sinais, mostra que é possível melhorias e também é um estudo que pode ser melhorado, aprofundado, aperfeiçoado, considerando variáveis de qualidade, o que é muito importante, né? Gastos também, e é um trabalho que de repente pode chamar também para a importância da coordenação com os outros níveis de atenção, porque a gente não pode olhar para o sistema hospitalar de forma isolada, né? Ele está integrado com toda a rede de cuidado. Então, como fortalecer o sistema de saúde como um todo, né? Então, eu acho assim, como é um estudo, é um desafio mesmo, é um estudo muito complexo de ser feito, mas a gente percebe que, sim, há possibilidades de melhoria dos serviços mesmo, né? Da organização dos serviços, da gestão dos serviços. Obrigado, Laura. Eu vou tirar até meu vídeo para ter certeza que eu consigo ser ouvido. Obrigado. Acho que, Laura, você falou que reforça um pouco o que a Mônica falou e que o Alexandre está bom.